Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para alegrar a sua tarde. E você já vai entender por que eu estou dizendo alegrar a sua tarde com esse programa, que é praticamente o recheio do sanduíche aqui da nossa programação, bem no meio da tarde, né, Val Capelli? Que delícia, né? Alegra essa tarde. Recheado, Val Capelli recheando. Recheadinho, tô recheadinho também. Tá magrinho, meu amigo, tá tão magrinho, Val Capelli, com a sua risada característica aqui na nossa programação. Quantos anos? Olha, passa de 10, já ultrapassou 20 e perdi as contas. Passa de 10, passou, você tem uns 30. Por aí, é verdade. É. É que até os 10 a gente conta até os dias. Depois de 10 a gente conta os anos, né? É. Passou dos 20, você nem conta mais. Perde a conta. A não ser que seja um número bem redondo, fácil de se lembrar. Exato. Né? Mas olha, desde que eu entrei aqui na Vibe Mundial, eu tenho o prazer de encontrar o Val Capelli aqui nos corredores, sempre com essa risada, sempre com muita alegria e muita informação, sempre dando até consultoria pra gente, né, Val? Claro. E eu falo às vezes de uma coisa doída, doença, né? É. Doença, causa emocional de doença, e precisa ter essa leveza para tratar o assunto, porque a doença já pesa, né? E a gente fala de como tornar leve o abalo das doenças, né? Claro, né? vamos tornar leve. O Val Capelli é tão esperto, porque ele entrou aqui como metafísico e cromoterapeuta. Foi, né? é. Aí ele se tornou também psicólogo. Foi, eu sou um velho novo psicólogo. Né? Maravilhoso, e com isso ele é autor de vários livros. Nossa, a gente já leu vários dele, e se não leu, tá precisando ir atrás. Tem alguns aí que eu acabei de ver na internet que estão em promoção. Época boa. É. Autor de vários livros, entre eles, mostra ali. Olha Embarque só, nessa nova consciência, uma jornada interior através das viagens de turismo de consciência que o Val Capelli faz constantemente, Brasil, Argentina e Chile. É um livro que ele escreveu a quatro mãos. A quatro mãos. Gleides Urbano. Está aqui, está à disposição aí, você encontra na Amazon, no site da editora Lunai, está aí à disposição de todo mundo. Autor também do Cromoterapia. Exato. Que é um carro-chefe do teu trabalho, né? E entre tantos outros, que eu já esqueci os nomes e eu não fui buscar, eu fiz tudo aqui de cabeça. Amor Sem Crise, Vivendo Numa Boa. Maravilhoso. E estão aí à venda, Aí, né? exatamente. Não são livros esgotados, não. Eles estão aí constantemente, Editora Vida e Consciência. Editora Vida e Consciência. É isso aí. E também pela Editora Vida e Consciência, Metafísica da Saúde, volumes 1, 2, 3, 4, 5. Encheu a mão, tá bom. Terminou no 5. Vai vir o sexto. Olha, eu tenho 2 do 4 aqui, mas eu 4, não trouxe o 5 para mostrar Tem aqui. 5, Tá aqui, exato. gente, quem estiver nos vendo pelo YouTube, tá aqui na bancada os nossos livros, uma capa incrível. A capa é sempre igual. Exato. E é um livro que você escreveu junto ao Gasparetto, né? Exato. Mas quando a gente fala em metafísica da saúde, eu lembro quando eu entrei aqui na rádio, eu ficava, o que é metafísica? Pois é. E a gente vai ouvindo, estudando pela programação, entendendo. Quando a gente vai falando de metafísica da saúde, é um tema que eu quero trazer aqui no programa hoje. Ótimo. Né? O que eu entendo pela metafísica da saúde? Esses livros que você tem aqui, cada volume trata de um sistema do nosso corpo. Exatamente. Né? Para você ver, são livros bem extensos, com muitas informações metafísicas. Exatamente. Né? Metafísica tem o berço aristotélico, né? Metafísica de Aristóteles. Então, a metafísica está na filosofia, a busca do real significado da existência, na cabala, na origem de formação dos planetas. E a metafísica, nós remetemos à saúde, metafísica da saúde. Porque metafísica remete ao que é essencial organizador dos fenômenos, dos processos. Qual é dele? Planetário, filosófico, biológico, saúde, corpo. Então, metafísica da saúde é uma leitura emocional do nosso organismo e da nossa convivência em grupo. Porque nós vivemos num grupo, no meio, lidando com desafios, experiências, obstáculos, e em meio a isso, cristalizamos certas ideias, comportamentos, alguns maravilhosos, uma habilidade incrível, e outros não tão bons.
E aí nós temos cristalizado comportamentos que são nocivos, repercutem muito mal, provocam uma série de desajustes relacionais, existenciais. Isso vai criando uma energia que acopla ao corpo também. E depois do ambiente, das situações da vida, o corpo vai mostrando sinais dessas alterações comportamentais, energética, emocional. E aí vai para um órgão. Quando chega uma doença num órgão, nós sabemos que uma área da vida está turbulenta e certas emoções eu trago guardado. Então essa turbulência dessa área da vida, essas emoções bloqueadas, desestabilizadas, vão bombardear o corpo, causando a doença. Aí adoeceu, qual é a emoção que está em desequilíbrio? Metafísica da saúde responde. Gente, que interessante. E esses sinais metafísicos, eles vão sendo construídos com o passar dos anos. Pode acontecer de ser construído de uma forma rápida para atingir esse órgão e dar o sinal já da doença? O tempo que leva, basicamente, de um sentimento ruim se somatizar como doença, Sim. depende um pouco da nossa consciência, quanto temos habilidade para lidar com aquilo ou não, e quanto negligenciamos. É assim, se eu estou de boa porque eu não sabia que isso faz mal, eu não tinha noção que isso está estragando tudo, eu não estou gerando uma emoção e uma energia ruim. Só que o sinal vem de fora. Foi mal falar isso, não é bom. Fazer isso não é nada legal. Gente, então quer dizer que isso é muito ruim? É. Pronto, eu me conscientizei. Agora eu vou mudar esse comportamento, gerar outros sentimentos. Mas se eu insistir no padrão, depois de já ter consciência que aquilo não é bom, aí eu saio de uma lei, que a gente fala uma lei metafísica, do melhor. Enquanto eu vacilava sem saber que aquilo era vacilo, eu não gerava tanto estrago, nem tantos abalos emocionais, mas quando eu percebo que aquilo é vacilo, aí já existe um sentimento que vem carregado. Quer ver? Mais ou menos assim. A consciência faz isso. Faz. Ela acelera o processo, que seria da transformação ou na negligência da somatização. Quer ver, Samira, um exemplo assim, eu tenho lá dois amigos conhecidos, moro do lado, são legais, saio com ele de manhã, eu vou pra padaria, vou junto, volto à tarde com ele, a gente conversa, cada um entra em casa e a gente anda de boa. Depois eu vou descobrir que são dois calhordas. Eles saem para assaltar, para cometer maldade. As mãos deles estão cheias de sangue. Enquanto eu saía com eles sem saber com quem eu estava andando, nada me acontecia, porque eu era protegido pela lei do melhor. Quando eu descobri que o caminho do lado daquelas pessoas era perigoso e eu continuo fazendo, aí eu vou ter um problema. Aí eu vou rodar, eu vou sofrer alguma retaliação. Porque já fica uma coisa também dentro de mim que não é bom. E do lado, não é nada legal. Se eles rodam, eu tô junto. Se acontece alguma coisa com eles, acontece comigo também. Então, por mais que a pessoa esteja fazendo tudo errado, tudo mal, mas ela não tem consciência, eu diria assim, a pessoa está fazendo coisa errada, mas aquele é o melhor. O pai ensinou. Meu filho, papai não dá bolacha. Quem dá bolacha é papai do céu. Sabe como tem uma bolacha do papai do céu? A criança está com uma bolacha, dá uma bolacha nela, tu pega a bolacha e vai comer. Deus deu a bolacha através dele. Ele aprende. Aí uma hora ele gosta de uma menina e fala assim, não, quem está segurando a mão tem a bolacha, e aquela bolacha é dele. A sua você tem que buscar lá na venda. Aí ele aprende que aquilo não se faz mais. Se daquela vez em diante ele der um tapa numa pessoa para pegar a bolacha, ele vai ser preso e vai ser incriminado. Só pela tomada de consciência. Sim, porque aí põe a pessoa num rol que ela já consciente, ela já está operando o processo. Aí eu resolvo. É mais fácil eu dar um peteleco e tomar bolacha do que ir lá comprar a minha na venda. É mais longe, exige dinheiro. Por isso, tem uma coisa assim. Até a penúltima vez, a natureza protege. A última, não. O Jô Soares, há tempos atrás, fez uma entrevista com um ex-marginal do Pará, que saiu da marginalidade, se tornou um grande frotista de táxi, não fez nada de errado, cobriu tudo que ele fez de errado, ele cumpriu, cobriu e se tornou. Porque ele falou assim, teve um momento de eu parar, eu percebi que não dava mais. Parei de fazer coisa errada, continuei, comprei meu táxi, comprei outro e hoje dei uma frota. E teve uma entrevista, um ex-marginal que saiu da marginalidade para uma vida profissional digna e dando emprego para dezenas de pessoas que dirigem táxi. Mas por que, Samira, parou na penúltima? Porque é a última roda. A última roda. Porque Isso já acontece com a gente. Sabe aquele refrigerante que você toma, caro ouvinte?
Isso. E que você já ouviu várias vezes, né? Eu Que não sei, inflama o faz teu mal? corpo. Faz mal? Ai, não deixa eu consciente disso. Acabou. Daqui pra frente, a gente vai inflamar Val, demais. provavelmente para muita gente não vai fazer nada, mas para algumas pessoas vai Isso. com certeza. Exato. Então é uma coisa assim, se eu até estiver agredindo o meu corpo, mas eu não tiver consciência do nível daquela agressão, o meu corpo vai. Mas se eu tiver consciente o quanto eu estou maltratando ele, o quanto eu estou fazendo mal para ele, e continuar, é como se ele não me facilitasse mais. Se cada um de nós prestar atenção quais os órgãos mais sensíveis do corpo e quais os sintomas que surgem por ter dormido demais, dormido de menos, por ter comido tal coisa, por ter passado um nervoso, por N coisas da vida da gente, e a gente olhar para esses elementos aí, toma consciência. Isso. Mas já tem alguma coisa avisando ali. Tem. E tem uma coisa avisando para nós que temos uma, vamos dizer, um objetivo existencial, não gosto de falar missão. Tá. Nós temos um desafio existencial de lidar com certas qualidades, talentos e superar as dificuldades. A psicossomática chama isso de órgão de choque. Então, cada um tem o seu órgão de choque. Qualquer desestabilização emocional, o órgão de choque vai ser afetado. E eu vou ter um sintoma naquele sentido. Um é voz, outro é um resfriado, outro é uma dor de cabeça, outro é uma dor articular. São chamados órgãos de choque. Você se desestabiliza emocionalmente, energeticamente, já aquele órgão de choque é bombardeado. A psicossomática faz uma leitura aleatória, ou seja, na formação desse tecido, ele tem uma vulnerabilidade e tudo recai sobre ele. A metafísica tem outro. O órgão de choque é o seu maior desafio e talento para serem desenvolvidos durante a vida. E qualquer desestabilização emocional, energética, bombardeia ele. Então, por exemplo, o meu órgão de choque é a voz. Eu era gago, facilmente eu fico rouco, qualquer desorganização, gaguejar então, quando eu tô assim meio que descompassado emocionalmente, eu Gagueja? eu gaguejo. Porque desestabilizou. Exatamente. E aí ativou esse órgão que é mais suscetível às variações emocionais minhas. Cada um tem uma. Cada um tem uma. E onde mais é afetado no seu corpo? O que significa aquela área do seu corpo como desafio de vida? A metafísica da saúde diz que cada órgão tem uma relação com o potencial do seu ser. E aquele potencial é o que sempre está convocando você para lidar com ele. Porque facilmente você tem um problema ali. É rescindente o problema ali. Mas espera aí, essa é uma qualidade minha e causa problema? Sim, porque eu tenho um desafio que eu já trago um conteúdo para exercitar ali, exercer naquele sentido e não estou exercendo. Não exerço porque eu não estou olhando. Não estou olhando, não estou, assim, me desenvolvendo naquilo, não estou empregando aquela qualidade. Então, olha para o corpo e depois veja que área da vida aquilo reflete. A gente está agora numa época do ano onde, se a gente olhar, os hospitais estão lotados de pessoas com gripe, influenza, alguns internados com pneumonia. A gente está falando aqui de sistema respiratório. Exatamente. Né? Quando a gente fala, já que está tão em alta, né? Viemos aí de uma pandemia há alguns anos e ainda tem casos de Covid ocorrendo. Tudo afeta esse sistema respiratório inicialmente, depois Exato. pode até expandir. Quando a gente fala deste aparelho respiratório, quais emoções estão conectadas com ele e qual é o recado? É olhar para a atmosfera da sua vida e que sentimento você está nutrindo nele. A atmosfera da minha vida, como está a minha realidade? Está indo aos trancos e barrancos do país, pior ainda, do mundo nem se fala. Pronto, já contagiei. Aí eu vou na rede social e vejo tudo o que de pior pode acontecer. Um entra, não pode fazer o que podia ter feito, o outro faz o que não deveria ter feito, e isso vai entrar num colapso econômico, religioso, meu Deus, para o mundo que eu quero descer, estou desesperado, quantas coisas podem dar errado, Jesus, e agora, para onde eu recorro? Entrou em piração. Isso. Qual é o bombardeio energético dessa emoção? As vias respiratórias. Perde Então, até a respiração, né, de sim, pensar nisso. Sim, perde a respiração, fica afônico, pega uma virose, aí você vai vendo cada virose, onde ela se instala, é o quanto aquilo vai abalar. Então, gente, o mundo
ele tem várias possibilidades, né, não tão boas, várias tendências perigosíssimas, tá um caldeirão quase que num colapso de sei lá o quê. E aí a questão é o que eu vou trazer do mundo dentro de mim? E os mentores que tem? E os seres de luz? Eu esqueço. Eles estão protegendo e tem que ter muita luz para intervir nessa posição caótica. Eu digo assim, isso é tão grandioso que tem seres de energias assim elevadíssimas cuidando disso e eu confio no cuidado deles e no colo deles eu me encontro. E é essa proteção que eu trago para mim. Pronto, saí do desespero. Quando for a época de eu dar a minha participação de voto, quando for a época de eu atuar num cenário e propagar. Olha, propagar. Nós propagamos verdadeiras ogivas energéticas nocivas. Quando você compartilha alguma coisa que pode reverberar com grande drama em alguém, é como se você jogasse uma bomba emocional energética ali. Eu tinha umas conexões espirituais há um tempo atrás com um amigo que chamava General. Ele dizia que todos os trabalhadores das indústrias bélicas, porque ele era da Segunda Guerra Mundial, são aqueles que compartilham informações que podem abalar emoções. Esses é como se ele estivesse numa oficina fabricando uma bomba, que aí na guerra ela é atirada e explode lá. Quando você compartilha, eu vou compartilhar para a Samira isso daqui, porque assim, uma pessoa que foi a óbito por causa de um refrigerante. Samira, quando você recebe... Eu tomo, tá, gente? Ela toma, eu tô brincando. Eu tomo, tá, Claro, gente? não somos, né? Somos humanos também, né? Num grupo de amigos, qual o problema? Claro, quando eu compartilho isso, vai pegar num ponto seu. Quando você tem mamãe sofrendo de alguma coisa, eu mostro por que aquilo é causado e quem está fazendo tanto mal naquilo. Quando eu compartilho com aquilo com a Samira, vai ser como uma ogiva que vai explodir na sua indignação. E isso acontece mesmo. Muito. Tanto nas mensagens quanto nos relacionamentos pessoais. Todos. Porque eu posso ver o Val Capelli com ataque de gagueira e ir lá disparar um monte de informação para ele sobre gagueira. Claro, claro. Um dia vai perder a voz, um dia vai ficar com problema neuronal, um problema vai ter Alzheimer, sei lá quanta besteira falam disso, e você manda para mim. Pronto. Para o mundo que eu quero descer. Exatamente. Então, o que está acontecendo nessas viroses todas? A gente não tem ideia, gente, que o gatilho que lança uma bomba é a ponta de um dedo. Um gatilho que puxa de uma arma é a ponta de um dedo. E hoje a ponta de um dedo vai, sabe para qual gatilho? Esse aqui. Celular. Ó, pum. Samira, enviar. O que eu estou enviando para quem eu estou enviando? Eu não compartilho nada se eu não me certificar. E aí eu digo, isso daqui, uma vez certificado quem é a pessoa, serve para tal pessoas. Olha, na pandemia, uma dúzia de informações vinha falando de atualidade de pessoas que já tinham sido mortas há 10 anos. Estavam falando de coisas presentes, que já tinham sido mortas. Irmãos de presidentes que descobriu uma tramóia, não sei o quê. Eu fui lá, esse irmão de presidente morreu há mais de 10 anos. O gatilho, ó, bomba, 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 bomba. A gente compartilha automaticamente. E agora em época de guerra? Claro. Você vai Manda mostrando bomba. os absurdos. Nós vimos a questão de fake, a questão da estratégia, de colocar notícias. Então, hoje nós temos uma coisa muito boa. A imprensa é livre. Mas também está na mão de quem quiser articular as informações. E nem todos são da imprensa. Exato. Você quer ver uma coisa? Às vezes tem lá uma informação, um dizendo o que é certo ou errado na vida, ele está gravando de um presídio. E você está compartilhando ele com teu filho. Eu não estou discriminando ele presídio, mas eu estou dizendo que não é uma pessoa que tem uma altivez social bem-sucedida para falar como se dar bem na vida. E você está compartilhando com seu filho. Tudo bem, ele pode se regenerar, sair de lá e ser um cara sensacional. Mas espera aí, ele está ainda no mal, propagando o mal, e o meu dedo compartilha. Mesmo porque ele está no ambiente. Claro. Tá, total, ele pode estar se redimindo, mas existe todo um ambiente. Exatamente. Então, assim, quem eu estou compartilhando? Que falha eu estou falando? Então, nós temos uma liberdade de imprensa muito boa, que pode se falar tudo, mas infelizmente, ó, o ouvido é o filtro e o dedo é o equilíbrio.
antes de eu compartilhar para a Samira, que informação? Ah, não, essa não. Eu sei que a mãezinha dela está sofrendo, o coraçãozinho dela é delicado, não vou compartilhar isso para ela, não. E eu nem sei se isso é assim, isso assim mesmo. é sensibilidade. Exatamente. Isso é sensibilidade. Aí eu vou compartilhar para uma pessoa que isso daqui faz a diferença na vida dela. Mas eu não vou compartilhar com outro que o coração está machucado naquele sentido. Entendeu? É verdade. Da mesma forma que a pessoa, às vezes, ela não está bem e ela sai colocando nas redes sociais que não está bem. Estamos propagando, tô dando munição pro bandido, né? Quem não gosta de mim tá ali, uau, ela não tá bem. Se a gente parar para pensar, exatamente, né? Então, isso é muito relativo, que às vezes eu falo assim, gente, eu não tô bem, eu vim falar com vocês que eu não tô bem, mas eu tô fazendo tudo para melhorar. Nossa, até que enfim alguém veio falando uma coisa humana que a gente também sente. E aquilo, por exemplo, vem um esportista numa cadeira de roda. Ele é uma figura esportista. Gente, mas a gente tem limitações. E tudo bem ter limitações. Faz parte. Temos. Quantos cadeirantes não falam assim, eu posso pegar a minha cadeira e ir até a praça ali jogar o meu coisa, onde eu ficava escondido. Então, às vezes, eu não estou bem, mas eu estou me movimentando para melhorar e alguma coisa eu estou fazendo. E outra vez, eu não estou bem, essa vida é assim mesmo. Eu não sei porque eu não acabo com ela, não sei até quando eu vou viver. Aquela gosma que vai inseminando tudo isso. Isso é metafísica da saúde que a gente está falando. Exato. Por quê? Porque isso causa emoção abalada que vai reverberar no corpo. Onde? Onde você me perguntou há pouco. Nas vias respiratórias. Eu vivo com a respiração toda afetada, machucada, complicada. Por quê? Porque eu me desorganizo completamente com essas situações. É o teu calcanhar de Aquiles. Exatamente. E cada um de nós tem um. Vai para uma área do corpo. Vai para uma área do corpo. E a gente tem que saber lidar com isso. E muitas vezes esses sinais eles estão sendo dados, né, pelo próprio corpo, porque vai desarmonizando uma emoção aqui, outra ali, mais uma. Vai desarmonizando e vai pegar em alguns elementos do corpo, né? Isso. Hormonais, endócrinos, vitamínicos. Vai atacar o fígado, que aí a gente fala de órgãos vitais. Exatamente, o pâncreas, né? Todos os órgãos que cada livro, quando fala, o pâncreas nós temos aí, o quanto eu aproveito as coisas, a alegria de viver. O fígado, a voracidade, a agressividade, a capacidade de conquistar o meio. Né? A raiva, que é um agente nocivo nesse sentido. Então, sabe que essa série, ao longo de décadas, que ela já está publicada, ela vendeu mais de 300 mil exemplares, Samira. E vai vender 1 milhão. Vai bater. Por que você fala, mas não é um livro que está nos mais vendidos? Porque é dividido em 5 volumes ao longo de mais de 20 anos. Publicado, então, ele sempre está sendo consultado, terapeutas, pessoas que buscam autoconhecimento. É claro, quando tiver um problema no dente, eu vou lá no volume 1. Qual dente deu problema? Que emoção está bombardeando aquele dente? Por que no volume 1? Porque o sistema respiratório trata ali da boca e na boca, e o digestório, na boca nós temos o dente. Aí eu ia te perguntar, por que junto no volume 1 vocês colocaram sistemas respiratório e digestivo? O digestivo está relacionado ao respiratório? Da seguinte forma, o respiratório é minha conjectura sobre o fato. O digestório é o fato literalmente. Isso te deixou mais pobre? Você foi complicado por isso? Não, mas olha a respiração. Mas uma hora eu vou, porque uma hora isso vai me afetar. Mas a tua saúde está complicada? O teu bolso já furou? A tua vida já foi detonado? Não. Não, de fato, até que está indo bem. Mas eu estou vendo que do jeito que está indo, respiração. Então, a respiração é a conjectura. A digestão é o fato. Arrasou. Acabou o programa. Gente, eu vou trazer o Val Capelli de novo. Aproveitar que ele é da casa, é fácil de vir. Para a gente falar do tema do volume 2. Falamos do... Volume 1. A gente até vai mais no digestivo depois, mas o volume 2 que trata de sistemas circulatório, urinário e reprodutor. Curiosamente, o endócrino está no volume 3. Você vê. Né, o endócrino e o muscular. Acho que são temas tão importantes. O endócrino é o que trata também da obesidade, que é um tema tão procurado, tão corriqueiro, ainda mais agora, em época de canetas injetáveis. É verdade. A gente injeta a caneta, mas a gente não muda a cabeça, nem organiza nossas emoções.
E a metafísica mostra tudo, né? Claro. O corpo fala. O corpo fala. Val Capelli, quem quiser contato com você, acabou o programa, amigo. Acabou. Acabou. Que delícia. Quem quiser contato, facinho, valcapelli.com. acabou, valcapelli.com. E ele tá no Instagram como Val Capelli. Ai, obrigada, Super Val. beijo, Samira. Adoro Maravilhoso. estar com você, viu? Vamos falar mesmo do tema do volume 2, que ele é incrível. Fazer uma série metafísica? Vamos. Fechado. Olha que delícia. Fechado. Combinado. Já tá ok. Pois parte 2, 3, 4 e 5. A gente vai misturar tudo depois. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Amanhã o programa é de manhã, às 7 horas da manhã. E segunda-feira temos Mundial Podcast a partir das 4 horas da tarde. Tenha um excelente final de semana. Um grande beijo. Beijo a todos.